Vamos dar continuidade ao nosso estudo da segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Hoje nós vamos ler o versículo 12, nós vamos ler do 14 ao 17. Diz assim o versículo 12: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Versículo 14: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Essa palavra ela é linda demais. E só para a gente poder lembrar, eu já estou falando desse capítulo, só desse capítulo, acredito que seja a terceira ou quarta vez, nem lembro, mas estou falando bastante dele. E eu acredito que na próxima quinta eu acabo ele. Não acabo hoje não. Que eu quero trazer algo importante desse ensinamento de Paulo a Timóteo. Mas antes eu quero trazer uma informação daquilo que a gente falou na semana passada, de uma forma que acredito que seja mais entendível para a gente. Nós falamos na semana passada muito de tribulação, perseguição, que não é conforme as pessoas acham, né? A pessoa dá uma topada, acha que foi o diabo. A pessoa tem um ministério, aí ele vai pregar naquele lugar, de repente o pneu do carro furou, foi o diabo. E eu digo assim, com certeza, de repente até Satanás, por permissão de Deus, possa até influenciar em alguma coisa dessa. Mas isso não deve causar transtorno ao coração do crente, mesmo que seja o diabo. Porque nós somos crentes em Jesus. Mas nem tudo é para a gente se desesperar. Não estou dizendo também que não é para orar, não é para deixar de vigiar. É para a gente estar atento, orar, sim, mas com o entendimento que essas coisas podem acontecer, ok? Sofrimento, tribulação, perseguição, acontece com todos. Eu estava conversando com a minha irmã e eu lembrei de uma mensagem que a Luli trouxe há um tempo atrás. No final, quando eu fizer a edição desse vídeo, eu vou tentar achar a mensagem que ela trouxe e vou deixar no finalzinho, né, o link para o pessoal que quiser depois ver. Mas eu estava conversando com a minha irmã falando sobre doenças, né? O assunto de hoje é doença, né? Pandemia e tudo isso. E a gente estava conversando sobre algo que Deus fez, e isso veio assim na minha mente, que eu fiquei bobo. No paraíso, eu não sei, não me contaram, não é bíblico, não está na Bíblia, mas no paraíso, no dia que Adão e Eva pecaram, aconteceu algo extraordinário. Não está na Bíblia, vocês não vão encontrar isso na Bíblia. Mas eu estava pensando, não vou falar heresia não, calma. Aconteceu algo interessante. A Bíblia diz que se o homem comesse do fruto, ele morreria, correto? Não é isso que está escrito? E o homem não morreu automaticamente, morreu, mas ele deixou de estar presente com Deus, de ter a glória de Deus. Então, isso é morte. O homem não tem a presença de Deus, morreu, acabou para ele. Ele não tem como ir para o céu, ele não tem como andar com Deus, porque Deus é santo. Morreu, ok? Mas aconteceu algo interessante no nosso corpo. Eu não sei se no organismo no organismo de Adão e de Eva, haviam anticorpos. Eu não sei se haviam. Até porque, para que anticorpos, se eles não tinham doenças? E não haviam doenças naquela época, no paraíso, antes do pecado, não havia doença. Mas entendo, quando o homem pecou, o homem
foi condenado à morte. Mas a morte do corpo, ela se tornou gradativamente. Eu não sei se Deus deu, perceba, eu estou meio enrolado, mas eu quero que os irmãos entendam. Eu não sei se o Senhor deu ao corpo do homem anticorpos naquele momento, ou se os anticorpos aconteceram ou já estavam, eu não sei. Mas eu sei que, por causa do pecado, o corpo do homem ficou sujeito a enfermidades e doenças. Não só por causa da falência do corpo, mas também de coisas que viriam de fora. Por isso o anticorpo, correto? Qual é a função do anticorpos? De se vier alguma coisa externa e entrar vírus, bactéria, infecções, se você cortar um braço, seja lá o que tiver que acontecer, existe um sistema dentro do nosso corpo que protege o nosso corpo, para que ele não morra, ou para que aquele local, ou para que aquela ferida seja sanada e sarada. Deus fez algo extraordinário para o homem que pecou. E eu fiquei pensando, por que Deus deixou isso no nosso corpo? Para que Deus colocou anticorpos no nosso corpo? É interessante que, se você não se alimentar direito, se você não tiver, se você viver uma vida, como que a gente fala da pessoa? Sedentária. Alguém que se exercitar, se alimentar de maneira correta, esses anticorpos eles vão se enfraquecendo. Eles não vão tendo a condição de combater contra aquilo que está vindo, contra o seu corpo. Ok? Está dando para entender, mais ou menos? Então, Deus fez algo tão poderoso que luta a favor de nós. Mas é importante que este anticorpo seja também tratado bem para que ele possa continuar lutando pela vida da gente. Entenderam? Estava conversando com a minha irmã sobre isso, e eu estava falando com ela algo interessante. Nós nos tornamos viciados em remédios. Tem coisas que a gente destruiu no nosso corpo por causa de remédio. Não estou aqui para falar contra remédio, entendo. Mas tem coisa que é natural do seu corpo combater. E se você deturpa aquilo ou antecipa algo para tentar ser curado, o seu organismo ele já não combate mais. Normalmente, ele precisa de algo para combater por você. Estão entendendo o que eu estou falando? Mas existem coisas que acontecem no nosso corpo por causa do pecado que nos faz realmente falecer e, em algum lugar, em algum ponto, o anticorpo não funciona. Aí é necessário que se faça um remédio para curar, para restaurar aquilo que foi danificado, ok? Então, o que acontece? O que eu quero que os irmãos entendam? Eu quero que os irmãos entendam uma coisa importantíssima, que a nossa vida, ela é de falência. Nós somos pessoas que vamos falecer por normalidade, normal. É normal que a gente venha a falecer porque o nosso corpo, ele não dura para sempre. Mesmo que haja anticorpos lutando a favor da nossa vida, é normal que eles comecem a parar e a não combater mais por nós. E eles mesmos automaticamente não vão produzindo aquilo que devem produzir. E a gente começa a tomar remédios para poder fazer com que aquilo que não funciona, volte a funcionar. Uma coisa lógica. Eu gosto de usar a questão do óculos. Por que a gente usa óculos? Porque alguma coisa no nosso organismo, nos nossos olhos, parou de funcionar. Então, a gente precisa de algo exterior. Porque o nosso anticorpo, ou aquilo que nos faria ver, já não funciona mais. Então, a gente precisa de algo externo para poder fazer com que funcione. Ok? Acabou, não tem mais como. Algumas pessoas conseguem, com cirurgia, voltar a enxergar. Mas aí é coisa que, pela medicina, se vê que é ok. Eu estou meio enrolado para explicar isso, porque eu quero entrar na palavra, para que vocês entendam a palavra.
Por que nós passamos por sofrimentos e tribulações e perseguições? Por causa do nosso pecado, porque nós morremos. Porque não tem mais quem lute por nós, a favor de nós, para combater o pecado. Vocês entenderam? Existe um pecado, existe uma doença que nos faz morrer, que nos faz estar longe de Deus. Qual é o anticorpo para isso? Não tem, na terra não existe. Não adianta você dar esmola aos pobres, não adianta você fazer uma boa ação para poder tentar agradar a Deus, para dizer, olha, eu não sou doente, eu sou alguém com saúde perfeito para que o Senhor me olhe e me aceite. Não tem, não existe. Ser humano nenhum na face da terra pode chegar com alguma coisa e agradar a Deus. O que Paulo está ensinando a Timóteo? O que ele está ensinando a Timóteo? Ele está ensinando a Timóteo a combater de uma forma sadia. Ele está ensinando a Timóteo a combater de uma forma eficaz o pecado que habita nele. Ele não só está ensinando Timóteo a combater o pecado que habita nele, mas ele está ensinando a Timóteo a entender que por causa do pecado, ele não tem condição, de forma nenhuma, de se chegar a Deus, e que só existe uma forma de se chegar a Deus. Por isso que nós lemos o versículo 12. O que diz lá no versículo 12? E também todos que querem, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Entende o que acontece agora com aqueles que querem viver a vida de Cristo? Viver como Cristo viveu. Eles vão ir contra o pecado. É como se nós estivéssemos num organismo e nesse organismo estivesse falido e viesse a cura. E para que aquilo fosse curado, é necessário que isso que Deus fez combatesse aquilo que está imperfeito. O que Paulo está dizendo para Timóteo é, Timóteo, você que quer viver piamente o Evangelho, você vai padecer, porque você vai combater o mal. Você vai combater o pecado. Você vai combater a doença que existe no mundo. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Existe uma decadência, uma falha, existe um buraco, existe um rombo. O homem não consegue chegar a Deus, o homem foi afastado de Deus. Deus cura para curar. Mas quando ele cura para curar, isso causa problemas, porque aquele que é levado a curar, ele tem que combater a doença. E como é que se combate a doença? Falando de pecado, indo contra. Você não pode ir a favor. Você não pode querer sarar alguém favorecendo e dizendo, está muito legal o que você está fazendo. Não, porque você se tornou um anticorpo. Você se tornou aquele remédio, você se tornou a cura, porque você carrega o nome de Cristo. Você é a vacina, você é a solução. Não que você, o ser humano, seja, mas porque você carrega em você a palavra que confronta o pecado e que pode ali desfazer o mal e trazer a solução para a vida daqueles que estão em pecado. Entenderam? Isso acontece no paraíso. O homem pecou e foi destituído. Ele foi retirado. Deus coloca no seu corpo algo que representa aquilo que ele faz por nós. Anticorpos, para combater contra a nossa falência. Entenderam? Nós estamos doentes. O que Deus coloca no nosso corpo? Anticorpos, para combater a nossa doença, a nossa falência. E está lá, combatendo por nós, 24 horas, toda hora. Se a gente come alguma coisa que não presta, né, e a gente gosta de comer coisas que não prestam, hoje em dia é uma maravilha, né? A gente come um monte de coisa que não deveria comer. Mas por quê? Porque é gostoso, né? A gente gosta e come. E aí está lá, o que o anticorpo está fazendo? Combatendo. O tempo todo está lá combatendo. O fígado é um exemplo extraordinário disso. Qualquer coisa que você come afeta o fígado, porque o fígado está lá trabalhando. Estou falando alguma mentira? Não, está por aí? Obrigado, porque eu só li, entendeu? Mas a gente não entende por completo. Mas a gente olha e entende o que Deus fez no corpo, para que a gente entenda o que Deus está fazendo hoje conosco. Deus nos separou para conhecer a sua palavra, para ir contra, combater. Vocês entendem o que é ir contra? O que é ir contra? É não ser a favor.
Se existe uma doença, você não pode ser a favor dela, porque se você for a favor dela, você não cura. Uma vez, quando eu me queimei, o médico disse para a mamãe, eu me queimei todinho, fiquei todo queimado. O médico disse para a mamãe, lava esse menino, mas lava mesmo. Aí a mamãe foi lá, passou o sabãozinho no meu corpo, com medo de, eu sei lá, devia ser 5, 6 anos, sei lá, nem lembro. Eu era muito novinho. Então, a mamãe foi lá no banheiro do hospital, passou, me lavou todinho. Quando o médico me olhou e viu que as peles queimadas ainda estavam ali, falou assim, ô mãe, eu mandei lavar. Ele me pegou, me botou dentro de uma pia, pegou um esfregão, zap, zap, foi arrancando toda aquela pele morta. Eu me lembro que ele pegou com uma pinça assim, um pedação, né? Eu era criança, eu não sei qual era o pedaço, mas para mim era um troço enorme, de pele morta, arrancou. E ele foi, lavou e limpou, e limpou, e limpou. Hoje eu tenho 2 marcas no corpo de queimadura. Era para eu estar todo queimado. Por quê? Porque ele foi na ferida, do jeito certo, lavou do jeito certo. Papai sempre dizia para a gente, machucou, mais do que remédio, água e sabão. Lave isso direito, garoto. Papai dizia isso. Era para a gente esfregar, lavar. É isso que Deus faz conosco. Existe um pecado, existe algo de errado, e existe algo para ser tratado. Existe algo que precisa ser feito, mas para ser feito você tem que ir contra. Mamãe achou que era o jeito certo, o médico mostrou o jeito que era certo. Era contra, não era a favor. Para você curar, sarar, para você levar a palavra de Deus, você tem que mostrar contra o pecado. Você não pode ir a favor. Tá ok? Só para vocês poderem entender. Então, o que Paulo está dizendo para Timóteo é combata. Combata. Mas por você combater, você vai sofrer perseguições. Por que nós sofremos perseguições? Porque o nome de Cristo incomoda. Falar do pecado incomoda. Falar daquilo que é direito incomoda, mas entendam, sofrer perseguição é para nós. Não é nós que vamos perseguir. O crente não persegue. O crente não vai perseguir as pessoas. Olha, ficar ali atormentando, né? Olha, se você não fizer isso, vai acontecer aquilo, se você não fizer aquilo outro, e está ali, vou te esperar na esquina, hein? Vou te esperar na esquina, se você não resolver isso, olha, tu vai ver só, hein? Isso é perseguição, nós denunciamos, é diferente. O que João fez lá com Herodes? Denunciou. Olha, você está errado, você está saindo com a mulher do seu irmão, você está errado. Isso é denunciar, é falar da cura, é mostrar a cura, é ir contra o pecado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E contra o pecado, o que acontece? Vem perseguições. Da mesma forma que o anticorpo, quando começa a combater um vírus, a guerra, da mesma forma, acontece com o crente que quer declarar Jesus Cristo e mostrar o pecado que o mundo tem e está e tem feito. E qual é o remédio? Qual é a cura? Olha o que diz aí no versículo 14 ao 17. O que ele diz no versículo 14? Ele diz, tu, porém, permanece. O que está escrito? Tu, porém, naquilo que... Como é que a gente quer salvar, curar alguém se a gente não permanece naquilo que a gente tem ouvido? Não existe salvação, não existe cura para a vida das pessoas, não existe remédio se a gente não permanece naquilo que nós entendemos ou naquilo que nós ouvimos. E entendam, naquilo que a gente aprendeu, e olha a continuação do texto, o que diz? E de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Não adianta só permanecer, tem que entender quem ensinou. O problema hoje em dia é que a gente aprende tudo, ouve tudo e quer lançar tudo. Hoje em dia se tornou tão difícil pregar o Evangelho, porque são tantas informações, é tanto remédio falsificado, é tanto remédio mentiroso, é tanto fake, é tanta vacina burlada, é tanta coisa sem teste, sem experimentar, dá licença de eu dizer, é tanta coisa que jogam para a gente na mídia, tantas coisas,
e a gente pega e aceita tudo, não sabe nem de quem vem. A gente simplesmente ouve alguém dizer, presta, a gente vai lá e usa. Isso acontece com o Evangelho. Com o Evangelho, o cara disse, glória a Deus, aleluia, fala em nome de Jesus. Ah, se ele fala em nome de Jesus, então é de Deus. Não, o cara falou que se eu fizer, amanhã eu estou rico. Aí tu fala, não, mas ele falou em nome de Jesus, então eu vou lá e faço. Hoje são tantas informações, que a gente não consegue entender de quem vem e o que vem, para a gente poder escutar e executar. Paulo está dizendo para Timóteo, meu filho, o que você tem ouvido permanece, porque de quem você aprendeu, foi boa a doutrina. Olha o versículo 15, ó. E que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Desde quando? Desde a sua meninice. Paulo elogia, acho que na primeira carta, a sua avó e a sua mãe, porque ele entende que elas eram mulheres de Deus que ensinaram verdadeiramente o Evangelho a Timóteo. Então, Paulo ressalta, diz, olha, aquilo que você aprendeu com a sua mãe e com a sua avó, continua. Não permita que pessoas tragam outras notícias para você. Permanece nisso, não sai disso. Esse é o remédio que cura a tua vida e que salva outras vidas. Não existe moda ou jeito diferente. O Evangelho é o mesmo, ele não mudou desde antes. Quando alguém falar para você assim, não, as coisas mudaram, as igrejas mudaram, tudo mudou, a gente tem que mudar. Não muda, não. Não entra nessa, não, que isso é mentira. Deus não muda, Deus é o mesmo. As pessoas mudam, as modas mudam, o jeito muda, mas Deus não muda. Deus não muda nem um pingo, nem um tio. Ele diz, aquele que tirar um tio, uma vírgula, sofrerá consequências daqueles que tiram da palavra. E quem sou eu agora? Eu vou chegar assim, não, você pode tomar até esse remédio aqui, mas esse aqui é parecido, é genérico. Esse aqui ó, tem quase as mesmas fórmulas. Ele só não tem isso aqui porque é mais barato. Não é assim que as pessoas falam? Mas funciona. De repente, para o seu corpo, funciona. Mas para o Evangelho, não. Para a salvação, não. Para o Evangelho de Cristo, não tem jeitinho. Não tem genérico. Não tem fórmulas diferentes. Só existe um. E esse remédio se chama Cristo. E conforme a gente estudou na semana passada, que para viver piamente Cristo, nós temos que andar como Ele andou. E andar como Ele andou é representar o seu reino aqui na terra. E representando o reino de Cristo aqui na terra, nós vamos contra o pecado. Contra, nunca se vai a favor, a gente sempre vai contra. Eu não estou falando isso para que a gente acha que a gente vai ter que sair brigando com as pessoas. Não, não é isso, é falar da verdade, é mostrar a verdade, é andar na verdade, para que as pessoas conheçam a salvação, porque por causa do pecado, no começo de tudo, todos foram afastados de Deus. Entende o que é ser afastado de Deus? É padecer o inferno, é morrer eternamente. E se eu e você, que temos a palavra na mão, que temos Jesus no coração, ou falamos que temos, andamos de forma não conforme a Escritura, nós não estamos servindo de remédio para ninguém. Porque o nome de Cristo está sendo deturpado através das nossas vidas. Então, o que Ele chama e nos ensina é que nós devemos padecer pelo nome de Cristo, como se fôssemos remédios, como se fôssemos curas, porque Ele nos curou. Então, a gente leva a cura, a gente mostra a solução. A gente revela o remédio que tira o homem do pecado. Entenderam? Abre comigo aí em Mateus capítulo 10. Só para vocês verem sobre isso que estou dizendo. Mateus capítulo 10, a partir do 32. Olha o que diz aí. Depois vocês leem todo esse texto. Ele é muito edificante. Diz assim: portanto, qualquer que me confessar, o remédio para as nossas vidas é confessar o Senhor, é andar como Ele andou. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Entenderam?
Primeiro, o que eu preciso fazer? Confessar Jesus. Se eu não confesso Jesus, Jesus também não confessa você. Se eu sou crente 007, né, eu sou crente na igreja. Né? Quando eu estou na igreja, eu levanto a mão e dou glória a Deus. Mas eu saí da igreja, eu visto minha farda de... Como é que é o nome? James Bond. Não, tem uns que são super crentes. Tem outros que fardam o 007, né? Sou crente só na igreja. Ou quando eu preciso que alguém me chama para orar e eu sou crente. Não, é confessar, é dizer para as pessoas, olha, Jesus, Ele é a salvação, Ele é a solução. Eu o confesso. A gente não confessa num quarto para a gente, eu confesso Jesus. A gente confessa para as pessoas. Confessa para Deus, mostrando para as pessoas. Ok? Eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Ele não passa a mão na cabeça. Esse é o Cristo, que às vezes as pessoas penduram numa cruz e acham que ele está lá passando a mão na cabeça de todo mundo. Ele não está, ele não é a favor do pecado, ele é contra o pecado. Jesus não tolera o pecado. Ele veio por causa do pecado salvar as nossas vidas. Como a gente não conseguia chegar até ele, o que ele fez? Veio como homem. Pegou os nossos pecados. Ele foi justo, para que através da justiça dele a gente pudesse chegar aos céus. Versículo 34. Não cuideis, presta atenção nesse versículo. Não cuideis, não pense vocês, nem adianta, não invente outra coisa, porque eu não vim trazer paz à terra. E caramba, mas ele disse, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Eu não vim trazer paz à terra, mas vim trazer, ele veio trazer espada. O que é espada? É guerra, é combate, é ir contra, é combater. E presta atenção na leitura, olha o que ele vai dizer. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos dos homens serão os seus familiares. Meu Deus, o que Jesus está falando? Quando você recebe Jesus no seu coração e você entende que é pecador, Ele cura a sua vida, Ele sara as suas feridas, você começa a reparar e a entender que o mundo também está em pecado. E aí você começa a confessar o nome de Jesus e a mostrar para o mundo, que eles também estão em pecado. E aí quando você começa a confrontar o pecado dos seus, eles vêm contra você, e você vai contra eles. Estão aqui? Estão ouvindo? Há um conflito. Por que um conflito? Porque você quer seguir o que é certo, e a pessoa não quer. Entenderam? E aí o que acontece? Choque, porque você quer andar no caminho certo, mas você quer mostrar também para aquele que está do seu lado qual é o caminho certo. E a pessoa não quer, porque ela não entendeu, ela não confessou, e aí você se tornou inimigo. Aliás, você não, a pessoa se torna seu inimigo, porque ela está indo contra você, e aí começa a perseguição. Você sabe qual eram os maiores conflitos e perseguições da época de Jesus? Os próprios familiares acusavam os cristãos. Ali o pai, o filho se converteu, aí vinha lá o soldado romano, ou o judeu, seja lá quem for, falava assim, ó, ele se converteu, ele está seguindo o caminho de Jesus. Aí ia lá e prendia e levava. A mãe, a sogra, o filho. Porque aqueles começaram a seguir, combater contra o pecado. Eles tentaram ser o remédio da nação, mas eles não queriam a cura, a salvação. Então, os próprios familiares se tornaram contra. É isso que Jesus está falando. Jesus não está falando para a gente sair dando espadada em cima de todo mundo, não. Jesus está falando para a gente confessar, falar, sermos leais à Escritura, falar da verdade, não ter medo e continuar, porque o remédio só é eficaz quando ele permanece. Se ele não permanece, não é eficaz. Você já viu aquele camarada que vem na igreja e depois não volta mais? Um dia ele fala para todo mundo que é crente, no outro dia ele já não é mais. Ele está lá no bar, enchendo a cara com todo mundo. Já viram? A gente conhece uma galera assim mesmo. Ele passa uma semana na igreja, um mês na igreja, um ano na igreja. Pá! Está fervoroso, daqui a pouco, pum, cadê o cara? Está no meio da podridão. Aí quando a pessoa olha, ele também não era santo, não era crentão, não era assim, é assim que as pessoas falam.
E o que é necessário? Permanecer. Mostrar para as pessoas que nós entendemos a cura e que nós precisamos permanecer nela, e que é Jesus. Confessar. Qual versículo que eu parei? 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno. Não é digno. Não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. E Jesus não está falando para largar os filhos, não. Jesus não está falando para abandonar as crianças, não. Jesus não está falando nada disso, não. Jesus está falando que é para vocês revelarem para os filhos os seus pecados. As criancinhas estão aqui, ó, maravilha, coisa linda, eles vão crescer, mas eles já são pecadores. E se não tiver orientação, para onde eles vão? Para o erro, porque está nele o pecado. Está a forma errada de se conduzir. Então é necessário que os pais ensinem a forma certa. E a melhor forma de se ensinar para os filhos é a verdade bíblica, não a verdade que o mundo diz. Então, o que a palavra de Deus está nos ensinando é permanecer. É não deixar de fazer o que é certo, o que é correto. É confessar. É não deixar de confessar o nome de Jesus, custe o que custar, mesmo que os nossos venham contra nós. Não, e volto a dizer, não é perseguir os irmãos, não é perseguir os familiares, é denunciar os pecados, é diferente. E aí agora eu tomo esta verdade sobre a minha vida, e aí padeço por ela. Tomem a sua cruz e sigam. Porque o que aconteceu com os cristãos? Quando eles começaram a pregar a verdade, eles foram perseguidos por causa do evangelho. E aí foram apedrejados, foram crucificados, como Jesus. Tomar a cruz é exatamente isso, é não se importar com aquilo que vai acontecer. Tome a cruz, sofra também. Qual o problema? Jesus também sofreu. Só que a gente entende que no final, como nós já falamos, há para a gente a recompensa. Entendo, nós estamos padecendo nesse mundo, mas o pior padecimento é para aqueles que não têm Jesus, porque após este tempo de angústia, sofrerão no inferno. Mas nós que entendemos a luz, falamos da luz, mesmo que a gente venha padecer, porque estamos com a cruz de Cristo, mesmo que a gente venha padecer, no final, estamos com Cristo. Isso é o que tem que estar no nosso coração. Para a gente recapitular, o mundo pecou, o mundo está morrendo, o ser humano está em decadência. Jesus veio, trouxe a cura, nos curou. O que nós fazemos? Curamos também. Nos tornamos os anticorpos. Como é que é o nome do negócio? Nós somos a hemoglobina, tá bom? Falei bonito agora, né? Nós somos a hemoglobina, que é o anticorpos, que luta contra o pecado. Vocês estão entendendo? Então, Cristo veio sobre nós, nos curou, nos regenerou. Não este corpo ele vai morrer, de qualquer jeito vai morrer, mas o nosso espírito, a nossa alma serão salvos e nós receberemos um novo corpo. E aí o que nós fazemos? Levamos o evangelho, levamos a cura, levamos a paz a outras pessoas também, através da palavra, através da permanência. Nós devemos permanecer, lutar contra. A gente precisa entender, nós ainda estamos num corpo pecaminoso, correto? E a cura está sobre nós, correto? Jesus não nos deixa, correto? De maneira nenhuma. Jesus não nos deixa, a não ser que você não seja dele. Aí você pensa que é dele. Mas se você é dele, Jesus não nos deixa. E ele nos amou até o final. E aí o que acontece? Ele sempre está nos curando, sempre nos renovando. A palavra dele está sempre nos confrontando, por causa deste corpo pecaminoso. E aí, quando a gente está pensando em cair, ele está nos levantando. Quando a gente está pensando em pecar, ele está mostrando o nosso erro. Esse é o efeito que a gente tem que fazer nos outros. É a mesma coisa que Cristo faz conosco. Mostra, revela, anuncia, denuncia o pecado. Aí a gente recebe e faz a mesma coisa. Olha, isso é pecado. Olha, Jesus está voltando. Jesus não aceita o pecado. Jesus quer salvar a tua vida. Jesus quer curar a sua vida. Confesse-o,
Se arrepende de seus pecados, porque se você não se arrepender, Jesus vai te condenar no último dia. Está escrito, não precisa falar com as palavras do pastor, fala com as tuas palavras, mas não deixe de falar de arrependimento de pecado, porque esse evangelho de Jesus te ama, faz o que você quiser, não existe, isso aí é invenção, isso é o genérico. Isso é genérico, vem para cá que Jesus vai resolver teus problemas, é o genérico, é mentira. Jesus não veio para resolver os seus problemas, Jesus veio para te tirar o pecado, para que você não sofra no inferno. É isso, e se você padecer estando com Cristo, glória a Deus, porque no final é recompensa. Hoje a gente ainda padece. Alguém acha aqui que vai viver para todo sempre aqui na terra? Alguém acha que botar silicone, esticar para lá, esticar para cá, vai rejuvenescer? Rejuvenesce só por um tempo, mas depois acaba, é normal. Nós somos caídos, mas restaurados em Cristo Jesus. Então, qual é o remédio? Volta para lá. 2 Timóteo, capítulo 3. Olha o que ele diz aqui no versículo 16 e 17. Aqui está a fórmula, vamos dizer assim, para a permanência do cristão, para que verdadeiramente a gente seja usados pelo Senhor para curar pessoas. Toda a Escritura é. Toda a Escritura é, não é parte da Escritura, não é um pedacinho da Escritura, não é a Escritura mais o livro do Paulo Coelho, não é a Escritura mais o livro do Augusto Cury, não, é a Escritura. Você pode ler o que você quiser, mas quem cura, quem revela, quem faz o que tem que fazer é a Escritura. Se você não consegue entender isso, aí tem alguma coisa errada. Se você quer acrescentar outros livros para te ajudar, meu irmão, pode te ajudar em algumas coisas, mas só a Escritura, ela é capaz de quê? Está escrito aqui, ó, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E acabou, e ponto final. Quer ser perfeito? Quer conhecer a perfeição? Escritura, palavra de Deus. Eles não tinham nem esse Novo Testamento naquela época, era só o Antigo, era só o Pentateuco, era só os profetas. E Paulo já está dizendo para eles que ali neles, naquela leitura, já traria correção, já traria ensinamento, já traria postura para o homem de Deus. Então, o que a Bíblia está nos ensinando, que se você quer seguir piamente a Jesus, quer ser remédio para esta nação, quer falar do amor de Deus, você entende que para andar no caminho do Senhor, você precisa estudar, ler e entender o que está escrito na palavra dele. Pastor, mas tem um monte de pastor importante aí que escreveu o livro. Leiam, mas essas leituras não são mais importantes que a Bíblia. Porque às vezes, e normalmente, todo pastor, todo escritor, bota o seu entendimento naquilo que ele escreveu. Pode ter muita palavra boa, mas nem tudo é bom. Agora, a Escritura é perfeita para ensinar. A Escritura é perfeita para te dizer como você deve andar. A Escritura é perfeita para poder conduzir a tua vida até o final. E não só a tua vida, mas também a vida daqueles que estão do teu lado. Entenderam? É essa palavra que eu quero trazer para os irmãos hoje. Você é a hemoglobina. Você é o remédio. Você, Deus restaurou para mostrar a cura, para revelar Jesus. Mas também te restaurou para que você continue sendo restaurado através da Escritura, da palavra de Deus. Senão, não tem jeito do cristão ser reconhecido verdadeiramente como filho de Deus. Ele pode ser conhecido como alguém que vai para a igreja, como alguém legal, como alguém joia, mas não tem como ele ser conhecido como um cristão. Ele não tem como ele carregar a cruz. É mentira, ele diz que está carregando a cruz, não está carregando nada, porque sobre ele não está o peso de Jesus. Se você não leva o sofrimento de Cristo, se você não leva o sofrimento de Cristo para as pessoas, é mentira sua. Você leva a ideia, a maneira de Jesus, é mentira. O sofrimento de Cristo é que ele veio esse mundo, sofrer, morrer pela sua vida. E agora você carrega essa cruz. Você leva também o nome de Jesus com amor, com determinação,
mesmo que as pessoas te acusem, ou vão contra você, ou te persigam, e você sofra aflições e tribulações, mas você permanece porque sabe que esse caminho é um caminho perfeito, um caminho de salvação. Amém? Fala, minha flor. Só lembrando um pouquinho a história, que é muito lindo o que o Senhor colocou em nós, né? Apesar do pecado, para nos manter vivos. Temos em nós a hemoglobina, tem vários conjuntos de hemoglobinas que são células de defesa do nosso corpo. E tem o macrófago, que é um tipo de célula, que olha que coisa linda que Deus fez. Quando ficamos doentes, a primeira vez por uma doença que a gente nunca teve, o macrófago, sempre é algo que vai ser o primeiro, ele chega, identifica aquela doença, ele captura aquela doença, ele captura aquela bactéria, aquele vírus, ele captura, e para que ele a mantenha presa, para que uma maior, mais forte, que é capaz de digerir tudo e de espalhar essa informação para o resto do corpo, venha atrás dele, para que ele consiga sinalizar onde está a doença, onde está a bactéria, ele captura essa bactéria e fica ali. E a maior vem e acaba matando ele junto, ele se sacrifica para mostrar para o resto do corpo o que as outras células precisam passar a identificar para manter o corpo vivo, para trazer vida ao corpo. E é muito lindo, que Jesus está no micro e no macro da gente, assim, né? A preciosidade de Cristo. Não. Jesus nos mostrou, correto? Foi o primeiro, chegou lá e mostrou a doença. Foi lá e tomou a doença para ele. Aí veio a cura e morreu junto. Morreu junto. E agora? Faz o mesmo, meu irmão. Sabe? Passa informação. O corpo é lindo demais. Você tem que trazer essa aula de novo para cá. Entendeu? Dá para entender o que Deus fez na nossa vida. Para mostrar o que Ele faz. É lindo demais. É lindo demais. Faça isso pela sua família. Faça isso pelos seus parentes. Mesmo que eles venham contra você. Não aceitem o que você está falando. Permaneça. Morra por eles. Morra, que eu digo, deixe as suas vontades, deixe o seu querer, deixe de pensar em você, pare de se achar melhor, carregue a cruz. Esse é o versículo 38, né? Tome a cruz de Cristo, o sofrimento de Cristo. Ele não passou? Sofra também. Não tem problema. O problema é que a gente pensa assim, meu Deus, eu vou sofrer. Gente, é glória sofrer pelo nome de Cristo. Os apóstolos, eu vou terminar. Os apóstolos, quando saíram a primeira vez para pregar o evangelho, eles tomaram uma surra. E aí eles voltaram rindo. Fomos dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Nossa, eu queria ver esse sorriso no rosto da gente. Imagina, tomei uma surra agora, só porque eu falei de Jesus. Glória a Deus. Eita, vou te falar. A gente precisa muito aprender com Ele. Jesus.